Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. Hoje vamos fazer o nosso quadro favorito de fazer, que é o Analisando, em que nossos ouvintes enviam histórias pra gente pelo nosso e-mail, podcastpsicologiasincera@gmail.com, sobre alguma questão que eles estão vivendo, seja de relacionamento, seja de família, trabalho, amizade, ansiedade, o que for, vocês enviam pra gente, a gente seleciona, junta histórias parecidas, né, pra ter um tema aí que norteia o episódio, e a gente lê e traz as nossas percepções aqui. A gente não quer expor ninguém, a gente não quer machucar ninguém. Se tem algum dado, inclusive, da pessoa que possa expor, a gente muda ou a gente tira. A nossa intenção é realmente poder ajudar e acolher dentro das possibilidades limitadas que a gente tem aqui no podcast. Então, sem muitas delongas, hoje a gente vai falar de relacionamento, mais especificamente de autoestima, né? Como que a nossa autoestima pode afetar as relações que a gente se coloca. A gente separou duas histórias aqui que acho que vão pintar bem essa imagem do que a gente tá querendo trazer aqui hoje. Aí. Calma. Antes da primeira história, a gente quer deixar um convite pra quem tá nos ouvindo pra se tornar nosso apoiador. Se você tá escutando aqui esse conteúdo, já ouviu algum episódio, ou ouvir esse pela primeira vez e pensar, gostaria demais desse podcast aqui. Vocês podem se tornar um apoiador na plataforma do Orelo. Lá vocês vão ganhar um episódio extra do Psicologia Sincera por mês, além de ter acesso à nossa biblioteca exclusiva de conteúdos e prioridade da fila desse quadro aqui, Analisando. Então vão lá, se tornem nossos apoiadores. A gente é muito grato, a gente tem um amor gigante aí pelos nossos apoiadores, porque sem eles esse podcast não estaria no ar. Então agora sim, bora de primeira história. Bora de primeira história, gente. Oi meninas, conheci o podcast de vocês por indicação de uma amiga que me apresentou o episódio Quais são as suas expectativas sobre o amor? E me identifiquei muito, principalmente a parte sobre o que devemos e precisamos fazer por nós mesmos. Dito isso, gostaria de compartilhar minha história com vocês. Desde que me conheço por gente, tenho problemas de autoestima. Sempre fui uma criança, adolescente acima do peso e nunca chamei a atenção dos meninos na escola. Cheguei até a pensar que nunca fosse encontrar alguém para me relacionar e por ser muito tímida e introvertida, tinha dificuldade de fazer amigos. Então, quando fiz 18 anos, recorri aos aplicativos de relacionamento, onde conheci meu primeiro namorado. Nosso namoro durou 4 anos, de 2012 a 2016. Ele tinha planos de mudar do país e eu era muito medrosa para isso. Então terminamos e ele seguiu o sonho dele. Depois de 6 meses, conheci meu segundo namorado através de um jogo online. Nosso namoro também durou 4 anos, de 2017 a 2020. Nesse caso, terminamos porque era um namoro à distância e ele era acomodado, não estava satisfeito com a situação em que se encontrava, principalmente financeira, mas não fazia nada para mudar. Mesmo assim, éramos muito apegados um ao outro e mantivemos contato até o final de 2021, quando conheci meu terceiro namorado, também através de aplicativos de relacionamento. Esse último e mais recente namoro durou até 2 semanas atrás, maio de 2024. Como vocês puderam perceber, passei praticamente minha vida toda namorando. Parece que não sei ficar sozinha e tenho medo disso. Eu nunca fui minha prioridade, meus namorados sempre eram. Eu fazia tudo por eles e me submetia a situações de abuso e manipulação emocional. Nunca fui abusada fisicamente, simplesmente porque não suportava e ainda não suporto a ideia de ficar sozinha. Meu último ex até me incentivou a entrar no aplicativo de relacionamento de novo, o que fiz, e tenho conversado com algumas pessoas porque eu preciso dessa atenção constante. É como se eu precisasse ser quista, desejada por outra pessoa, se não viver não faz sentido. Meu ex me enviou uma mensagem que me fez ficar pensativa sobre minhas expectativas em relação a outras pessoas, em termos de relacionamento. E o que ele me mandou foi isso. Olha as coisas que você quer: sexo excelente, sustento, luxo, viagens, saídas para jantares caros, presentes, roupas, perfumaria e cosméticos, atração física e atenção de rainha. Onde você vai encontrar uma pessoa que te dê tudo isso? E o mais importante, o que você tem para oferecer? Como quebrar esse padrão? Acho que eu mesma estou provocando meu sofrimento. Um beijo. Olha, tem muitas coisas que a gente consegue falar sobre essa história. Vou começar, como sempre, pelo que mais me chamou a atenção e eu pensei quando eu vi, que é justamente o que você mesma trouxe pela questão da sua autoestima. E eu fiquei pensando que eu acho que é importante da gente trazer aqui, né? Como que esses termos de autoestima, autoconfiança, amor próprio,
você tem que se amar antes de você amar outra pessoa, senão você não sabe o que é amor. Enfim, eu acho que coloca a perspectiva de autoestima, autoconfiança, amor próprio, como uma coisa muito individual, né? Como se fosse total a pessoa com ela mesma. E assim, de fato, cada um é responsável, né, pela sua relação consigo mesmo, por cuidar desse aspecto da sua vida, mas eu acho muito interessante porque a Gestalt terapia, né, que é a minha abordagem enquanto psicóloga, me ajudou muito a ampliar uma visão e entender como que o contexto em que a gente está inserido, não só as vivências que a gente tem, mas o contexto em que a gente está inserido e o social atravessam muito esses temas e esses aspectos das pessoas. Então, me chamou muita atenção quando você trouxe logo no início da sua história que desde que você se conhece por gente, você tem problemas de autoestima. E que você sempre foi uma pessoa, né, uma criança, adolescente, acima do peso, que você nunca chamou a atenção dos meninos na escola. E isso, de fato, socialmente, é algo que mexe com a autoestima, né? Porque a gente sabe muito bem, a gente já fez outros episódios sobre isso, que existe um padrão social, existe um padrão estético do que é bonito, do que não é, do que é atraente, do que não é, do que merece atenção e afeto e o que não merece atenção e afeto. E não tem como, gente. É muito difícil. Claro, não dá pra gente falar que com certeza pessoas que estão fora desse padrão vão ter uma autoestima baixa, né? Assim, a gente não trabalha com causa e efeito, mas esse contexto é importante da gente olhar e da gente entender que esses atravessamentos, eles podem sim trazer, por exemplo, questões de autoestima. Porque é isso, né? Porque você viver num contexto, e eu fiquei pensando muito também como que as suas relações, você falou um pouco, né, de que você era muito tímida, introvertida, você tinha dificuldade de fazer amigos, e o que eu queria começar essa história falando, na verdade, era sobre isso, como que o nosso social, ele afeta a nossa autoestima. Então, não é só, por exemplo, você fazer coisas, né, você com você mesma que ajudem na sua autoestima, mas quando você tá em ambientes que são pessoas que te colocam pra baixo, que estão falando que você não merece afeto, que estão tendo falas e atitudes que minam de alguma forma a sua autoestima, né, como se essas falas falassem isso, você não merece isso, isso afeta, gente. Eu acho que queria começar falando sobre isso, como que parece que a sua história já começou sendo marcada por isso, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre como que isso provavelmente afeta suas relações. Isso que a Ana Luísa tá falando é muito verdade, porque se você tá acostumada a pensar que você vai ter pouco, você vai aceitar pouco. Uma coisa que me deixou muito incomodada na sua história, eu vou ter que falar, foi a mensagem que seu ex-namorado mandou. Eu não sei qual foi o contexto, você não deu muitos detalhes a fundo, né, do relacionamento de você, porque o foco na história vai ser você. Mas eu queria problematizar um pouco essa mensagem, por quê? Eu não sei em que contexto é, porque eu não sei se, por exemplo, ele se sentia sufocado por demanda e resolveu mandar isso jogar na sua cara. Ou se é parte de um abuso que ele tá fazendo com você, que é falar, olha, tudo isso aí que você tá querendo, você não vai conseguir, abaixa sua bolinha, tá? Porque você não é tudo isso. E isso não deixa de ser outro tipo de menosprezação e abuso que eu não sei se você sofreu ou não dentro das suas relações, porque não temos informações, detalhes o suficiente dos seus relacionamentos. Mas me deixa incomodada de, se você quiser tudo isso, você pode correr atrás de tudo isso. A dado com expectativas alinhadas que você não vai encontrar em qualquer esquina. Mas muitas vezes eu fico pensando até que ele também pode estar incomodado, porque ele sabe que ele não vai te oferecer isso. E ok, então vocês estão desalinhados no relacionamento que você quer e que ele pode dar. E tudo bem, porque eu acho que as pessoas precisam de níveis de atenção diferentes, as pessoas precisam de níveis de cuidado diferentes, e a gente tem que ver se o nosso parceiro consegue suprir a gente ou não. Só que aí entra também as suas questões, né? Porque tudo não é preto no branco, porque quando a gente tá se relacionando são as questões do outro, as nossas questões uma batendo de frente uma com a outra. Você também tem questão de ficar sozinha. E isso também pode te transformar um pouco demandante emocionalmente, porque se você precisa de sempre alguém perto para se sentir bem, e a Ana Luísa também mencionou muito bem que você tinha dificuldade de ter amigos, como é que é a sua rede? Uhum. E de novo a gente cai na questão de, será que o seu namorado entrou no papel de estar suprindo a sua autoestima, de estar suprindo apoio, de estar suprindo carência? Porque você pode precisar de pessoas, mas que seja uma pluralidade, que não seja tudo jogado em cima de uma pessoa para não sobrecarregar ela também. Eu acho isso muito importante. Eu fiquei também pensando, ouvindo sua história, como que entra justamente esse tema de afeto na sua vida, né? Você trouxe pouco em relação a seu contexto familiar, inclusive o seu contexto de amizades, além do fato que você trouxe que tinha dificuldade de fazer amigos, não sei como que isso tá agora, mas esse é um ponto muito importante, porque como eu tava falando, né, trazendo esse recorte social, quando a gente é de um jeito, seja por ser acima do peso, seja questão de raça, seja por questão LGBT, enfim, quando a gente não tá dentro do padrão social que fala que tais pessoas merecem mais afeto, tais pessoas são mais bonitas, tais pessoas merecem atenção, enfim, né? A gente até trouxe um pouco sobre isso quando a gente falou da Prateleira do Amor da Valesca Zanello, que ela fala, né, que
nós mulheres estamos numa prateleira e que socialmente tem lugares na prateleira que são mais benquistos, né? E tem lugares na prateleira que são rejeitados. Dependendo do lugar que você tá na prateleira, é como se a sociedade falasse mais ou menos pra você que você merece afeto. E quando você trouxe, mais uma vez, né, esse seu recorte social de como que era na sua infância e na sua adolescência, fiquei pensando onde que entra o lugar no afeto, porque dependendo do lugar que você tá nessa prateleira, você pode ter uma crença consciente ou inconsciente de que você não merece esse afeto, né? O que assim, o afeto vai ser algo difícil para você conseguir. E mais uma vez, o quanto que talvez você não compense, né? Hipercompense essa falta de afeto, essa falta social mesmo do que a sociedade, entre aspas, fala para você que você merece ou não merece. A gente não sabe, mais uma vez, como que seus pais talvez podem entrar ou não nesse ponto, né? Se eles são uma fonte de afeto saudável ou não. Porque se eles não forem, é uma falta maior ainda, que pode gerar um comportamento de hipercompensação maior ainda, que é o que me parece, né, assim. E aí você coloca a sua prioridade em conseguir esse afeto. E isso é muito perigoso, gente. Quando a gente busca relações por carência, por essas nossas faltas na nossa vida que todos temos, né? Mas quando a gente não tá consciente das nossas faltas e do que a gente tá fazendo com elas, a gente pode ficar num lugar muito perigoso de se colocar em relações não saudáveis, porque é como se a gente quisesse preencher esse lugar a qualquer custo, né? E isso é muito importante de você poder perceber que é justamente de buscar, talvez, como a Natália estava falando, esse afeto em outros lugares, né? De você poder ir construindo essa rede e essa nutrição, eu gosto muito dessa palavra, nutrição afetiva, que não tem nada a ver com comer e com comer por conforto ou comer por prazer. Falo nutrição afetiva no sentido de se nutrir de afeto na sua vida. Que se você ficar se colocando, né, e ficar priorizando isso e se colocando nessas relações por desespero e por essa dificuldade de ficar sozinha, isso vai ficar muito mais perigoso. E quanto mais você conseguir se nutrir de afeto na sua vida, de relações saudáveis, né, que você se sinta suprida, me parece que o peso nessas relações vai ficar menor. E eu acho que eu vou falar uma coisa pra finalizar essa história que talvez você não goste muito de ouvir, mas eu acho que é importante a gente falar. Você falou que você tem muito, muito, muito medo de ficar sozinho. Quando a gente tem muito, muito medo de algo, gente, como é que a gente lida e como é que a gente vai tratar isso? A gente vai ter que encarar de frente. É legal? Não. É desconfortável? Sim. Mas eu acho que você só vai saber se você consegue mesmo dar conta ou não de estar sozinha se você ficar sozinha. Só que eu sinto que é tipo um medo do medo. Eu tenho medo do que pode acontecer se eu ficar, mas você consegue ver que são tudo esse cenário na sua cabeça? Você viveu 18 anos sozinha. Você sobreviveu. O que vai acontecer se você viver um pouco desse tempo sozinha também? Até porque eu acho que quando a gente tá sozinha, a gente não precisa conciliar nada com ninguém. A gente só precisa estar escutando o que a nossa voz do que a gente quer fazer. Nossa, a gente acha libertador. Porque, assim, eu gosto de ficar sozinha, né? Então eu sou meio enviesada pra falar. Mas é muito libertador quando só você precisa ser sua referência. Porque quando você fala que a prioridade sempre era os seus namorados, a referência sempre era eles. O que eles queriam fazer, o que fazia bem pra eles. Você se conhece o suficiente pra saber o que é que você quer fazer e quais são os seus sonhos? E a gente entende que é difícil, porque é difícil mesmo, tá? Assim, isso vai depender muito de pessoa pra pessoa. Porque, por exemplo, ela traz essa perspectiva dela. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar sozinha, de ter meu tempo sozinha, mas eu gosto muito, assim, eu realmente me nutro muito de estar com pessoas. Mas se eu não tivesse uma rede, como eu tava falando, de amizades e de afeto, né, em outros lugares para além do meu relacionamento tão grande, talvez de fato eu sobrecarregasse esse lugar no meu relacionamento, porque seria o único relacionamento que eu ia conseguir me suprir de algo que é tão importante pra mim, que é contato com as pessoas, é conexão, é troca. A gente entende que é difícil, porque quando a gente tenta fazer uma coisa pela primeira vez, pode ser, mas o que a gente ganha depois, no sentido de uma independência, uma autonomia afetiva de você poder lidar com você e você se conhecer mesmo e ter uma relação gostosa com você, pra mim, pelo menos, o preço vale a pena. Então, se tá difícil, inclusive, você pode buscar uma terapia pra te ajudar a auxiliar nesse processo, né? E você ir fazendo isso aos pouquinhos. Fiquei pensando nisso antes da gente ir pra próxima história. Então, bora, próxima história? Bora! Boa tarde, meninas, tudo bem? Ouvi o podcast Me Atraio por Pessoas Indisponíveis e aí, e ele me inspirou a escrever pra vocês. Imagino que esse tema seja bem recorrente, já que para cada pessoa os relacionamentos são vividos e sentidos de forma única. A minha história é a seguinte: moro distante da cidade dos meus pais há 12 anos e gosto da ideia de ser independente. Sempre tive um sentimento de distanciamento emocional pela minha mãe desde criança.
Por ser do interior e de família grande, a minha mãe sempre foi pouco afetiva, de dar poucos abraços e de falar pouco. Provavelmente ela também recebeu pouquíssimo afeto da mãe dela. Tem um irmão gêmeo, então a minha mãe se dedicou muito na maternidade, parou de trabalhar e ficou integralmente conosco por alguns anos. Faço terapia com psicóloga há cerca de 5 anos e já fiz diversas terapias complementares também. Em todas elas apareceu essa crença de abandono que sinto pela minha mãe, mesmo que ela não tenha me abandonado de fato. Teve o fato de termos nascido prematuros, então eu e meu irmão ficamos 15 dias internados na UTI, mas esse abandono, entre aspas, não foi escolha dela, foi uma questão de saúde. Tento trabalhar esse sentimento, mas nunca tive coragem de conversar abertamente com a minha mãe sobre o que eu sinto. Sou uma pessoa que tem facilidade em conhecer pessoas novas e iniciar relacionamentos. Porém, minha adolescência foi bem traumática. Eu me sentia rejeitada pelos meninos, com pouco valor, feia, etc. No fundo, a minha autovalorização se baseava no que os outros achavam de mim. Atualmente, estou num relacionamento há 2 anos. Sempre foi um relacionamento no qual me observei muito. Meu namorado possui hábitos bem diferentes dos meus, hobbies bem diferentes e trabalhava de noite em feriados e finais de semana. Já eu trabalho em horário comercial, ou seja, mal tivemos a oportunidade de ir a eventos juntos, de viajar juntos, de passar o sábado à noite juntos. Sempre conversamos bastante e nos damos bem, apesar de sermos bem diferentes. Há cerca de um mês, meu namorado foi para o exterior a trabalho, sem previsão definida de retorno. Senti muita dor com essa ideia de viagem, cheguei a terminar 2 vezes e, no fim, optei por reatar o namoro e tentar um relacionamento à distância. Sou bem consciente das minhas dores e das minhas escolhas e, inclusive, no meu relacionamento anterior também acabei terminando porque meu ex também trabalhava assim, em horários opostos aos meus e também tínhamos pouco tempo para aproveitarmos juntos. Acontece que sempre acabo me atraindo por pessoas assim, indisponíveis de tempo. Meu ex era um pouco abusivo, então foi fácil perceber que o relacionamento estava me fazendo mal e terminar. Porém, meu atual é uma pessoa incrível, sempre me deu muito carinho e atenção e sempre senti motivos para continuar, apesar de termos nossas diferenças e apesar dessas dores emocionais. Dor essa que com a viagem ficou muito mais forte e acabei percebendo a relação direta com o sentimento que ainda tenho pela minha mãe. Com o tempo e as terapias, aprendi a me acolher, a dar para mim mesma essa atenção e amor que sempre esperei dos outros. Aprendi a confiar mais em Deus e naquilo que não posso controlar. Sigo na terapia e reconheço uma certa dependência emocional, necessidade de ser aprovada, de ser amada, etc. Minha busca por autoconhecimento é constante e incessante. Por isso, minha mente está sempre analisando tudo e muitas vezes fico confusa. Muitas vezes me pergunto se devo sair ou continuar nessa atual relação. Será que não mereço mais que isso, mesmo gostando muito? É uma pergunta que sempre me faço. Bem, recentemente eu descobri que me atraio por mulheres também. Contei para meu namorado e ele me aceitou, me acolheu. Talvez eu ainda permaneça na relação porque tenho medo e não estou preparada para lidar com essa nova faceta minha. São muitas questões. No âmbito afetivo, meu maior sonho é ter uma relação sólida, construir uma vida, 2, e formar uma família. Gostaria muito de ter filhos. Muitas vezes acabo me sentindo dividida e uma decisão se torna um peso gigante. Obrigada por lerem e se analisarem o meu caso e ficarei muito feliz. Obrigada. Então, tem muita coisa acontecendo com você, né? Uhum. E que bom que por meio das terapias você já identificou alguns padrões, você já aprendeu a desenvolver um relacionamento mais saudável com você mesma, até de você conseguir identificar as necessidades emocionais que não estão atendidas, porque isso não é tão simples das pessoas entenderem, de identificar o que é que falta e como é que eu posso fazer, né? Como é que eu vou me suprir, porque isso tudo é complexo, isso são meses aí de tratamento de terapia. Então, parabéns por você já ter desenvolvido isso em você, né? Que é uma base muito boa e muito sólida. Estrelinhas para você. Estrelinhas pra você. Mas uma coisa que eu acho muito interessante que você falou é de você ter um padrão de se atrair por pessoas que são disponíveis em tempo. E isso é muito interessante, né? Porque mostra que muito provavelmente você não tá acostumada a receber tanta atenção, você a ficar mais sozinha, a ficar mais isolada, e esses relacionamentos só repetem esse sentimento em você. E aí você falou da questão da sexualidade, você falou da questão de construir família, e não é que você não possa fazer isso com um relacionamento à distância. Mas eu fico me perguntando se o que você quer pra você, pra sua vida, tá alinhado com as decisões que você tá tomando. Porque isso é uma coisa que eu iria explorar muito sendo sua psicóloga, porque se pra você, por exemplo, ter uma família acima de tudo, ter um parceiro presente na sua vida, será que essa escolha desse relacionamento, por mais que ele seja saudável, ele tá indo de encontro pro que você quer, pro que você tá planejando? Porque só porque você tá com uma pessoa que te trata bem, que é boa e tudo mais, isso não quer dizer que não existam outras pessoas que vão te tratar bem. Eu sei que isso é polêmico do eu estar falando, mas é porque você vem de uma relação muito difícil, de família, de ex-namorado. Então, quando a gente vem de relações abusivas, muitas vezes a gente pensa se não tem abuso
abuso numa relação, a gente já acha que a gente tá no paraíso, a gente achou, é imperdível, a gente tem que ficar ali. De fato, assim, que bom que não tem abuso, assim, fico feliz. Mas isso não quer dizer que você não consegue arranjar outras relações abusivas. E por que eu tô batendo muito nessa tecla? Porque a gente vai fazendo concessões pra se relacionar com as pessoas, mas tem concessões que a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão lá na frente elas vão virar ressentimento e a gente vai se arrepender. Então a gente tem muito claro o que a gente consegue abrir mão e o que é importante o suficiente pra gente não abrir mão numa relação. Eu fiquei pensando até assim, se isso é uma coisa que você tá conversando com o seu namorado em relação a essas expectativas, né? Porque parecido com o que a Natasha estava falando, seus desejos, e eu quero muito falar desse tópico do desejo aqui, mas vamos deixar ele de lado por hora. Seus desejos e suas vontades, né, seus planos, são muito válidos. E tudo bem, esse trabalho dele é algo que surgiu, né, e que vocês estão lidando como casal na relação. E também não acho que tem nada de errado de vocês estarem passando por essa fase, porque pode ser uma fase, mas, volto a dizer, e pensar, né, questionar de como que isso tá pra você e se vocês estão conversando em relação a isso dentro dos planos de vocês. Você falou que por hora a distância tá indefinida, né? Mas vocês estão conversando sobre o fato da distância estar indefinida? De tá, ela agora tá indefinida, mas tem como vocês mudarem isso? Tem como vocês trabalharem para ter um prazo mais específico? E o que isso fala para os seus planos, né? Tô muito com isso, assim, e aí isso bate no ponto do desejo, que também eu diria que está muito relacionado com o tema de autoestima e com o tema de abandono, né? Porque frequentemente, né, quando pessoas com autoestima baixa, e aí voltando para o ponto que eu estava falando do atravessamento social em relação a isso, então pessoas que estão fora do padrão, né? Ou pessoas que vivem relações que minam a sua autoestima de alguma forma, o desejo ele fica num lugar muito complexo, né? Porque ele fica num lugar como se você não pudesse ter desejos, né? Ou como se seus desejos não fossem válidos, não fossem importantes. Então isso também é algo que eu trabalharia com você numa terapia, né? Assim, explorar qual que é o seu desejo em relação à sua vida, qual que é o seu desejo em relação à sua relação, porque, mais uma vez, né? E falando nesse tema do abandono também, pode entrar num lugar de precisar ser uma coisa ou outra, do tipo, na sua cabeça, né? Do tipo, você não poder honrar seus desejos, ou não poder verbalizar seus desejos com tanta força, né? Com tanta assertividade por conta desse medo de ser abandonado, né? Então, o abandono e esse medo de abandono acabar sendo uma coisa que mina sua possibilidade de colocar seus desejos, de sentir, inclusive, às vezes, seu desejo, né? Porque se a gente vai minando a nossa expressão para os outros, é muito comum que a gente nem perceba. Chega um ponto que a gente, não é nem só sobre a gente, por exemplo, perceber um desejo nosso e não expressar. Mas a gente está tão minado que a gente nem consegue nomear e perceber quais são os nossos desejos, né? E, mais uma vez, isso está muito ligado com questão de autoestima e com esse medo de abandono. E é algo que eu também ia querer explorar com você, assim, onde que entra o seu desejo em toda essa história que você tá contando pra gente, que você tá vivendo hoje. E também explorar essa relação consigo mesmo. Você falou que essa relação tá muito melhor, mas eu ainda fico me perguntando quanto ainda tem de resquícios, de talvez medo de ficar sozinha, medo de não encontrar nada melhor, então você tem que se contentar com o que você tá agora. Sendo que quando você tá num relacionamento a longo prazo, gente, a gente tem vários episódios aqui falando que muitas vezes um relacionamento ele pode suprir durante um tempo, durante um período, numa versão sua, e em outras versões, quando você deseja outras coisas, quando você começa a amadurecer, enfim, o relacionamento pode não te suprir. E então, eu tô vendo que, por exemplo, até essa questão de você descobrir uma nova faceta da sua sexualidade, até que ponto a relação que você tá comporta esse novo experimentar que talvez você queira ter. E eu tô trazendo isso porque eu sei que muitas vezes a gente é vendido na ideia que a gente vai ficar pra sempre com as pessoas, o relacionamento eles têm que durar muito, mas muitas vezes os relacionamentos eles duram o tempo que as nossas versões duram, o tempo de um estilo de vida que a gente leva dura. E tá tudo bem, isso não quer dizer que foi ruim, isso não quer dizer que foi fracassado, mas de entender o quanto esse relacionamento tá cabendo na versão que você é hoje e quem você quer ser. E como é que é essa relação sua de estar sozinha? Que nem você falou, talvez esteja muito melhor do que era antes, mas você fala que tá com medo de sair da relação pra explorar coisas suas. Então, a relação tá valendo mais do que você mesma e as suas questões? Isso pra mim, assim, ficou algo a se pensar. E para fechar essa história, eu vou propor algo para você, ouvinte, que é de você identificar quais são os sentimentos que estão mais fortes nesse momento, com tudo isso que você tá vivendo, assim. Você trouxe a questão do seu relacionamento, né? Então, dentro disso que você tá vivendo no seu relacionamento, tenta identificar quais sentimentos aparecem. Porque a gente já falou aqui, cansa de falar no podcast, que podem ser vários de uma vez. Pode ser saudade, pode ser raiva, pode ser medo, pode ser ciúme, pode ser, enfim, tem muitas coisas, não tem como a gente nomear pra você, mas de você perceber
tudo isso que aparece e o que esses sentimentos estão te falando, assim, se cada um deles tivesse um pedido para fazer para você, qual pedido seria? Claro que isso é muito breve, né? Assim, numa terapia a gente conseguiria aprofundar muito mais, a gente não sabe se você faz terapia, se não faz. Acho que poderia ser importante também para você cuidar disso que você tá vivendo, você poder cuidar de você e olhar mais ainda para você mesma e para suas relações, mas é algo que ficou assim para mim, né, de você poder entender isso tudo que você tá sentindo e pelo menos conseguir nomear. Talvez isso não resolva a sua situação, mas possa trazer alguma clareza em relação a isso que você está vivendo. E esse foi o episódio de hoje, gente. Se vocês gostaram, compartilhe, marca a gente nas redes sociais, @podcast Psicologia Sincera. A gente adora quando vocês estão lá marcando a gente, mostrando que vocês estão ouvindo os episódios. Também não deixa de classificar esse episódio nas suas plataformas de áudio, porque ajuda a divulgar esse podcast, esse episódio chegarem em mais pessoas. Se tem alguma coisa que você gostou ou que você queria deixar aqui de comentário pra gente, vai aqui nos comentários no Spotify. Deixa o seu comentário pra fazer parte da comunidade, né? Porque acaba gerando uma pequena comunidade. E se vocês quiserem me seguir, vocês podem me achar no @Ana Teresa Cavalcante e Ana Luísa. No @psicóloga Ana Luísa Braz. Essas informações vão estar aqui embaixo na descrição do episódio, junto com o da nossa equipe, para vocês irem lá seguir eles também, dar o biscoito que eles merecem. E não deixem também de ir lá pro Orelo e aproveitar para se tornar um apoiador e ajudar esse podcast a continuar aqui no ar e continuar sendo produzido. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.